Bom, então, boa noite. Sejam todos bem-vindos aqui para nossa segunda palestra, mesa redonda, no caso, do terceiro workshop do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica. O tema de hoje é a influência da pandemia no consumo e na tarifação de energia elétrica. Esse tema foi sugerido pelos estudantes, por ser um tema muito atual, muito importante para a gente. E nós temos hoje aqui dois palestrantes, que são o professor Tomás, lá da UFC, do curso de Engenharia Elétrica, e o professor Ednardo, aqui da UFESA, também do curso de Engenharia Elétrica. E eu vou seguir a seguinte lógica. Eu vou dar 5 minutos para cada um se apresentar, falar um pouco sobre a sua formação, a área de pesquisa, o trabalho, o que queira falar, né? Depois, a gente vai entrar no tema, aí cada um vai ter de 15 a 20 minutos para falar sobre o tema. Se quiser usar algum slide, alguma apresentação, pode, ou se quiser só falar sem usar slides, pode também. Quando terminar esse período, a gente vai ter em torno de 50 minutos, aí eu vou abrir para perguntas e questionamentos dos estudantes, tá ok? Então, vamos começar com o professor Tomás, que é o nosso visitante. Eu agradeço a sua presença aqui, professor Tomás. O professor Vitor acredito que falou no senhor, ele sugeriu o seu nome e foi excelente, tá? Eu queria que o senhor se apresentasse aqui para os estudantes e, posteriormente, passar para a Ednardo. Ok. Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu quero agradecer o convite. Professor Idalmi, meu grande amigo e eterno estudante, Vitor. Eu sempre falo que professor não tem ex-estudante, né? A gente é uma relação que permanece. Eu sou o professor Tomás Nunes Cavalcante, do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Ceará. Sou professor aposentado, mas ainda na ativa. Sou professor voluntário para a Universidade Federal do Ceará e professor de pós-graduação da Universidade de Fortaleza, Unifor, e da Universidade aqui, o nome dela, ela mudou agora, mas é outra universidade particular que eu também ensino a parte de especialização. A minha área de dedicação acadêmica foi eficiência energética, economia de energia, tá? E eu creio que Vitor se lembrou do meu nome porque a parte de tarifação ela é extremamente importante quando você está querendo implantar um programa de eficiência energética em uma unidade de consumo, principalmente se ela for do grupo A, consumidores de média tensão, atendidos em média tensão. Nós começamos, porque a eficiência energética não deixa de ser redução de custos com a energia elétrica. E a gente começa fazendo exatamente uma varredura no contrato de fornecimento que existe entre o consumidor e a concessionária. Então, eu me dediquei bastante tempo da minha vida acadêmica a essa área, tá? Nós colocamos a matéria conservação de energia em 1992. Fomos a primeira universidade no Brasil a colocar a matéria, o tema eficiência energética, que na época era chamada de conservação de energia, tá certo? E através até de uma provocação de colegas nossos que estavam na Eletrobras, no Procel, e eu me recordo muito bem da provocação que veio a mim, e eu aceitei, que esse meu colega, ele disse, o Jorge Alves Soares, foi até nosso aluno também, depois entrou na Eletrobras. Ele disse, professor, é o seguinte, o Procel ele está atuando muito no mercado já consolidado, né? Através de diagnósticos energéticos, que nós estamos fazendo uma campanha muito grande para poder conhecer os consumidores. Estamos atuando no futuro consumidor, com o projeto Procel nas escolas, mas a gente ainda não atingiu o principal gerente da energia elétrica, que é o engenheiro eletricista. A gente precisa colocar esse tema dentro do curso de graduação. O que é que o senhor acha? Ele me provocou
e aí a gente conseguiu, em 1993, 94, a gente apresentou a coordenação 92, 93 a gente já teve a primeira turma, uma disciplina optativa que ela permanece até hoje. Tá? Então, esse é um pouco da minha história. Eu me dediquei muito à eficiência energética, fazendo extensão, ministrando cursos, fazendo alguma pesquisa aplicada, indo nas indústrias. Participei do projeto e da execução do Laboratório de Força Motriz Industrial, que é o LAMOTRIZ, que nós temos aqui no Departamento de Engenharia Elétrica. Atualmente, eu sou presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa do Centro de Tecnologia, que hoje é uma fundação de apoio à UFC. Tá? Recentemente, há coisa de 2 meses, eu assumi a presidência da FASTEF, certo? Então, essa é a minha trajetória. Eu também ministro cursos para as distribuidoras. Desde 2008, nós temos um treinamento para consumidores de média tensão, em que nós ensinamos os consumidores a ler e ajustar uma fatura de média tensão. Porque uma fatura de média tensão é um documento técnico, certo? Então, eu tenho esse treinamento. Esse ano, nós já ministramos para toda a distribuidora do Grupo Enel, a Enel Goiás, Enel São Paulo, Enel Rio de Janeiro e a Enel daqui do Ceará. Nós demos esse treinamento. E para todo o Grupo Equatorial, em que envolve Piauí, Maranhão, Pará, agora Rio Grande do Sul, e eles recentemente adquiriram uma, se eu não me engano, é Rondônia. Se eu não me engano, Rondônia também eles adquiriram, mas esse ano não. Esse treinamento, em 2019, eu fui para 11 estados. Tá? É um treinamento que é um dia todo, em que as concessionárias chamam os consumidores do Grupo A e a gente dá esse treinamento para eles. Então, isso é um resumo, mais ou menos, da minha atuação como professor acadêmico. E eu agradeço imensamente o convite de vocês para estar aqui, passando um pouquinho da minha experiência nessa área. Muito obrigado, professor Tomás. Passo agora a palavra para o professor Ednato para fazer a apresentação dele para os estudantes. Boa noite, Edalmir. Boa noite, professor Tomás. Boa noite a todos que estão presentes. Queria inicialmente agradecer pelo convite do professor Edalmir para falar um pouco sobre tarifação e consumo de energia elétrica, principalmente nesse contexto da pandemia, né, do ano passado, principalmente, onde tivemos alguns impactos bem profundos aí na nossa carga mensal. Então, eu vou falar um pouco sobre isso na apresentação daqui a pouco, mas me apresentando, né, para quem não me conhece, eu vejo aqui que tem alguns presentes que eu não conheço, acredito que não me conheça também. Eu sou professor da UFES, do curso de Engenharia Elétrica, também estou como professor do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica, e me formei em 2013, na própria UFES, em Engenharia de Energia, né, que era o curso antes da atual graduação em Engenharia Elétrica, a gente era um curso de Engenharia de Energia, e após me formar, né, no período de formação, tive uma experiência breve na indústria, passei um tempo na empresa de baterias do Grupo Moura, e posteriormente voltei para Mossoró para iniciar minha pós-graduação. Na época era o programa de pós-graduação em sistemas de controle e automação, que era antes a nomenclatura, né, antes do nome atual. Sistema de comunicação e automação. Sistema de comunicação e automação, né? E depois entrei na UFES como substituto, né? Em 2014, tive a oportunidade de entrar na UFES como substituto e, posteriormente, uns 2 semestres depois, tive a oportunidade de me efetivar como professor. Minhas áreas de estudo na universidade, eu não trabalho com essa questão de medição, mas tenho uma curiosidade de sempre estar lendo sobre isso. Parte de eficiência também, a gente tem um programa de extensão que é coordenado pela professora Fabiana, programa que já está aí
já tem quase uma década de atuação na universidade, né? A gente já realizou vários trabalhos, participei na época de aluno e hoje sou vice-coordenador dela, trabalhando com a questão da verificação do consumo da universidade, né? Essa questão até que o professor Tomás falou, de fazer uma análise, né, dessas contas mensais, né? Porque realmente não são todas as pessoas que sabem interpretar aquelas informações. Inclusive, eu também estou como tutor da empresa Júnior, né? E eles trabalham com alguns projetos de eficiência energética e isso é bem perceptível, né? As empresas, elas não conseguem identificar, às vezes, um excesso a questão do fator de potência baixa, está lá pagando reativo, às vezes a demanda ultrapassou já há vários meses, eles estão pagando, né? Estão tendo custos que às vezes eles realmente não sabem, né? Que aquilo pode ser resolvido, e às vezes de maneira bem simples, mas que eu achei muito importante, né? Esse treinamento que o professor Tomás falou, que está realizando, porque é uma coisa que a gente sempre verifica aí no mercado, né? Então, uma das disciplinas que eu ministro na graduação, inclusive tem até alguns ex-alunos aqui, é a disciplina de captação e utilização de energia solar, que a gente trabalha é mais voltado para a questão do projeto de sistemas fotovoltaicos, e no final dessa disciplina, né, os alunos eles realizam uma atividade, uma realização de um projeto, eu deixo livre para realizar um projeto para qualquer unidade consumidora, de qualquer porte, né, o sistema de qualquer porte, e às vezes os alunos, obviamente, eles iniciam toda a análise por meio da fatura, né, e muitas vezes o aluno chega para mim, professor, eu vou fazer o trabalho aqui, mas eu notei que esse camarada aqui, ele está pagando multa de ativo, de ultrapassagem de demanda, e eu sempre vejo isso, praticamente todo semestre eu venho notando isso, então está diretamente relacionado, né, com essa questão da tarifação e do consumo, principalmente dos clientes do Grupo A. Então eu gostei muito quando o professor falou desse treinamento e serviu até aí de inspiração para que a gente possa até trabalhar futuramente aqui com nossas empresas, né, aqui da região, porque infelizmente não são todos os clientes do Grupo A que têm um engenheiro eletricista ali para fazer esse tipo de análise, né, mas uma coisa que eu sempre digo aos alunos é que invistam em qualificação técnica, né, trabalhar com a questão de consultoria também, tem muita oportunidade aí no mercado para que o pessoal possa trabalhar. Certo? Então, só para finalizar minha apresentação, minhas linhas de pesquisa são mais voltadas para simulação e modelagem de redes de distribuição, com geração distribuída, principalmente. Eu também trabalho com estimação de estados e trabalho também com localização de faltas. Então, esses basicamente são os meus 3 temas que eu venho trabalhando nos últimos anos, mas eu sempre busco mudar, tentar chegar em outras áreas que eu ainda não tenho uma base, mas a nossa profissão, além de ensinar, é estudar, né? Então, a gente sempre tem que estudar, conhecer coisas novas, porque a engenharia elétrica ela é uma coisa que evolui muito rapidamente, né? A tecnologia, em 10 anos, a gente já vê que está tudo revolucionando, a questão de telecomunicação, automação, então a gente tenta pegar ali a nossa base da área e tentar encaixando com outras coisas, né? Então, apesar de trabalhar com essas 3 áreas, eu sempre tenho essa questão da curiosidade de tentar aí expandir a minha fronteira pessoal de conhecimento, tá? Então, eu passo a palavra novamente aí para o professor Idalmi. Muito obrigado, professor Edinardo. Então, agora a gente vai passar para a fase em que os palestrantes vão falar um pouco sobre o tema, né? Se quiser, pode usar slides, se não quiser, pode simplesmente conversar, falar, não tem problema algum. Tá? Vou passar a palavra, então, para o professor Tomás. Fique à vontade, professor. Tá, eu preparei aqui uma apresentação que ela é muito mais condutora, sabe? Se quiser, pode compartilhar a tela, viu? Tá, eu vou compartilhar. Por favor, Idalmi, você fica aí me dizendo se está tudo correndo bem, tá? Pode deixar. Quando fica full screen, né, ou seja, tela cheia, eu não consigo ver vocês mais, tá? Tá compartilhando? Não, qualquer coisa que eu aviso. Hã? Qualquer problema eu aviso. Pode ficar à vontade. Isso. Me faça essa gentileza, tá? Porque eu perdi o contato com vocês. Esse é meu drama quando eu fico ministrando aula pela internet, porque não é natural para mim ficar ministrando aula para um LED pequenininho aqui no meu computador. Professor, o senhor colocou no modo de apresentação? Tá.
que é quem está aparecendo o PowerPoint, não está aparecendo o modo de apresentação, não. Ah, não tá? Não. Tá, É peraí. porque, às vezes, a gente quando compartilha, Sim. aí ele coloca a apresentação em outra tela, que o notebook, às vezes, faz isso. Você pode compartilhar a tela completa, porque ele mostra a apresentação para a gente. Peraí, eu vou fazer... Eu vou aqui compartilhar, tá? Uma janela ou a tela inteira? Aqui. A tela inteira, no A caso. tela inteira evita falha. Eu sempre faço a tela inteira por causa disso. Deu agora para vocês? Hein? Pronto, é só apertar F5 agora. F5, né? Isso. Ok. Vocês vão me... Pronto? Não está mostrando a apresentação, não. Continua mostrando o PowerPoint só. O PowerPoint. Usado. Eu vou tentar de novo, só um instante. Agora, está dando? Não? Não está aparecendo nada agora, não. Parou de compartilhar. Parei, eu vou tentar de novo. Eu vou agora para o... Tá. Agora deu legal? Clica aí na apresentação para a gente ver. Aqui. Deu? Agora sim. Tá certo? Então, aqui é só o slide de apresentação e eu vou começar. São temas bem específicos da visão que eu procurei sintetizar do que ocorreu com o consumo e tarifa na pandemia. Então, a primeira coisa, eu achei muito interessante esse dado da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE. A CCEE ela é um dos principais agentes do Mercado Livre. Entre outras atividades, ela funciona como se fosse um cartório, onde lá os contratos bilaterais de compra e venda de energia elétrica são registrados. Então, ela tem essa função, que é a função principal dela, é de cartoriar os contratos bilaterais de compra e venda que são efetuados no Mercado Livre. Tá? Ela também é responsável pela contabilidade energética, tá? Entre o consumidor livre e o Mercado Livre, e esse dado aí foi retirado da página dela, em que houve uma queda de 1,5% do consumo de energia no país 2020, comparando com 2017. Então, isso aí é um dado concreto do que significou a redução do consumo de energia elétrica durante a pandemia, ou seja, no ano 2020. Outro ponto que é interessante ressaltar é que o consumo do Mercado Livre aumentou 2,8% no mesmo período. Para o mercado regulado, o consumo em 2020, como um todo, tá? Ele caiu 3,4%. Então, isso aí pode ser explicado por uma observação que se fez de uma migração maior do que o normal ocorrida em 2020. O Mercado Livre já é muito atrativo. Eu vejo, por exemplo, a questão de geração distribuída. A geração distribuída, mesmo com esse PL que foi votado agora, ele para o grupo B, que são os consumidores que são atendidos em tensão de uso 380, 220,
A geração distribuída é muito atrativa, né? Hoje em dia está muito atrativa, o grupo B. Já para o grupo a análise de atratividade financeira tem que ser muito bem elaborada. Porque no grupo A, os consumidores que podem migrar para o Mercado Livre, provavelmente isso torna a competição com geração distribuída muito acirrada, muito acirrada. Em média, evidentemente que depende, mas se for um consumidor que vá para o Mercado Livre adquirir de fontes renováveis, as linhas fotovoltaica ou eólica, vamos colocar, que é dita fontes limpas. Bom, isso aí, esse adjetivo eu não gosto muito para classificar essas fontes, não. Nem também alternativas. Tá? Eu gosto mais o adjetivo de fontes complementares. Então, eles são designados de consumidores especiais, ou seja, aquele consumidor que vai para o Mercado Livre e que vai comprar de fontes eólica, pequenas centrais hidroelétricas, principalmente biomassa, tá? e a fotovoltaica. Então, ele tem tanto um abatimento na tarifa de transmissão e distribuição, isso torna muito atrativo o Mercado Livre para ele. Então, é em torno de uma economia de 30% a 35% em relação ao mercado cativo, que é o mercado regular. Então, em 2020, essa migração ela se tornou bem mais efetiva, bem mais concreta. Isso aqui explica mais ou menos esses números que estão apresentados aí. E segundo a CCE, durante o ano de 2020, migraram 5.239 UCs, unidade de consumo. Aqui é só um gráfico para mostrar para vocês essa redução que ocorreu, que foi colocada aqui. Deixa eu dar só, puxar. Então, você veja, segundo a CCE, houve uma redução, né, no nosso mercado total, o mercado livre mais o mercado cativo, o mercado regular, de 1,5%. E esse gráfico mostra exatamente, tá, que períodos é que foi mais crítico essa redução. Foi exatamente no auge, né, da pandemia. Você veja que aqui você tem o azul 2019 e você tem o amarelo aqui 2020. Então, você veja que a redução ocorreu exatamente no pico da pandemia, certo? Os meses de abril, maio e junho de 2020. Você teve uma redução muito brusca aqui do consumo. E, a partir do momento que nós tivemos aquela melhora nos quadros da pandemia, né, a partir de julho e agosto, você viu que há uma recomposição do consumo em 2020. Agora, como é que foi de forma estratificada essa questão da redução do consumo? Basicamente, o vetor que puxou a redução do consumo durante a pandemia foi o setor residencial, tá? Porque o setor residencial, ao invés de ele ter uma redução, ele teve um aumento no consumo. E é muito fácil a gente imaginar a causa disso, né? Todo mundo na pandemia ficou preso em casa, utilizando muitos eletrodomésticos, a questão do home office foi institucionalizada, tá? Então, todos esses fatos que nós passamos de uma forma muito concreta, tá? Explicam o acréscimo no setor residencial, ou seja, nesse uso final de energia, que é o setor, que é a área residencial,
teve um acréscimo de 6,5%. E quais foram os vetores que puxaram o consumo para baixo? Foi principalmente o setor comercial, 18,1%, e a indústria, o que também é muito fácil da gente entender e justificar esses números, né? Foram exatamente os setores da nossa economia que mais sofreram. Foi o setor comercial e o setor industrial. Agora, esse é o fato que mostra para a gente como é que foi o comportamento do perfil do consumo durante a pandemia. Agora, tem esse gráfico aqui para tornar mais concreto visualmente essa questão, comparando os anos de 2018, 19 e 20, tá? Mas para o setor de comércio e indústria. Então, a gente vai ver que o ano de 2020, tá? Há uma redução bem expressiva, principalmente nos meses de abril e maio, como a gente já viu no gráfico de consumo total, e nesse gráfico setorial, para os agentes que puxaram o consumo para baixo, que é o comércio e a indústria, a gente também vê que foi exatamente durante o período crítico da pandemia que houve essa puxada do consumo nesse setor para baixo. Um fator bem importante também, e aí a gente já vai começar a entrar na parte de tarifa. Eu falei até agora as características e o perfil do consumo de energia elétrica durante a pandemia. E a gente verificou, houve uma redução com algumas características peculiares. A residência aumentou e comércio e indústria baixou muito. Tá? Agora, com relação à tarifa, o que é que aconteceu? Aconteceu que, de uma maneira que é muito fácil a gente entender também, aumentou muito a inadimplência dos consumidores junto às concessionárias. Tá? Somado à inadimplência, tá? A isenção que foi estabelecida pelo governo federal para cerca de 10 milhões de famílias, inserida nos programas sociais e com consumo até 220 kWh, através da medida provisória 950 de 2020, isso associado à proibição de corte no fornecimento por atraso nos pagamentos das faturas, resolução ANEEL 878, também de 2020, por 3 meses, levaram a situação da distribuidora a ficar um pouco crítica. Tá certo? Então, aumento da inadimplência. E essa restrição dada por essas duas resoluções do governo obrigaram o governo a criar um instrumento para poder socorrer um pouco essa situação. E esse instrumento ficou conhecido como a conta Covid. Tá? E que, através dela, as concessionárias receberão empréstimo através de um pool de bancos liderado pelo BNDES para absorção desses prejuízos, que são os custos por conta da inadimplência. Nos contratos de concessão que nós fazemos, porque o sistema de distribuição é público, é nosso. Então, a gente pega e faz uma concessão para exploração por uma empresa privada. Os contratos de concessão, tá, que envolvem as distribuidoras de energia elétrica, eles preveem que a ANEEL autorize reajustes anuais quando caracterizar o fenômeno de receitas irrecuperáveis muito grandes. Especificamente a questão da inadimplência. Então, o que é que isso ia significar para nós, consumidores? Que, se não fosse criado esse instrumento da Covid, provavelmente, no reajuste de 2021,
esses prejuízos causados pela inadimplência, que são denominados receitas irrecuperáveis, eles teriam de fazer parte da compensação na tarifa, do aumento da tarifa, do reajuste anual de tarifa das concessionárias. Então, o que é que o governo pensou? Não, nós vamos criar a conta Covid, em que vai se fazer um empréstimo para as concessionárias, e esse empréstimo as concessionárias podem pagar em até 60 meses. De maneiras que esse reajuste, que seria num prazo, vamos dizer, de 12 meses para os consumidores, isso aí vai ficar diluído em 5 anos. Essa foi, de uma maneira bem simples, eu estou explicando para vocês, a ideia da criação da conta Covid. E aqui eu coloco um texto do Ministério das Minas e Energia mais informativo para vocês, tá? Sobre o impacto da inadimplência, né? Em termos percentuais. Eu vou passar, eu já estou me estendendo muito. Aqui eu coloco para vocês uma linha do tempo, né? Em que envolve a relação entre o problema da pandemia e as ações que tiveram que ser tomadas no nosso setor energético. Dia 26 de fevereiro, primeiro caso de Covid reportado no Brasil, tá? Dia 1º de abril, por exemplo, 3 distribuidores enviam notificação de força maior, quer dizer, relatando que a situação, por conta principalmente da inadimplência, estava começando a ficar crítica. No dia 7, a ANEEL aprova a distribuição de 2 bilhões do Fundo de Conta de Reserva de Energia, adiando por 3 meses o reajuste tarifário anual de 3 distribuidoras. Dia 8 de abril, o governo emite a medida provisória 950 de 2020, que eu já relatei, tá? E, por fim, no dia 16, emite uma nota técnica com os principais impactos da Covid-19 no setor elétrico e proposta de curto e médio prazo. Aqui ele começou a traçar a engenharia da conta Covid, tá? Que eu falei para vocês. Bom, pessoal, concluindo, o que é que a gente pode concluir desses slides que eu apresentei para vocês, tá? Sobre consumo e tarifação de energia na pandemia. Primeira conclusão é que o consumo teve uma retração de 1,5% por conta da pandemia 2020 em relação a 2019. Segundo, quem puxou isso foi o setor industrial, 13,5%, e o setor comercial, 18,1%. Porque o setor residencial, como a gente mostrou, ele subiu o consumo. Fato que é muito fácil a gente entender. E a inadimplência, que aumentou muito, passou de 1,3% para 4,3%, tá? Ela teve que ser combatida com um instrumento que foi chamado de conta Covid, mas a gente não se engana, não se engane. Nós, consumidores, vamos pagar por esse problema, tá? E será nos próximos 5 anos que nós teremos impactos no reajuste das tarifas oriundo do período de pandemia. Então, muito obrigado, e era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Depois eu fico à disposição para a gente comentar, discutir esse assunto, ok? Então, professor, muito obrigado. Foi um assunto bem interessante, ainda mais para muita discussão. Eu imagino como teve que reduzir para caber nesse tempo, né? Você me deu 20 minutos, eu fiquei assustado. Mas depois vai ter perguntas, aí pode surgir outras coisas também. Professor Dinardo, agora é com você. Beleza, eu vou compartilhar aqui um minutinho. Tá aparecendo?
Sim, está aparecendo. Pronto. Deixa eu só... Beleza, eu fiz uma apresentação bem enxuta e com alguns gráficos aqui que eu obtive por meio de uns relatórios e boletins da EPE para mostrar para vocês os impactos, né, da pandemia, já que é o contexto da apresentação, tanto na geração, né, quanto no consumo também. Então, essa é uma apresentação que eu já tinha feito para outro evento, eu tentei enxugar um pouco, espero ficar dentro do tempo aqui, e posteriormente, se alguém tiver alguma pergunta, eu tento responder. Mas começando aqui pelo primeiro gráfico, né, a gente pode verificar aqui, principalmente aqui nos meses de abril e maio, né, que foram os primeiros meses da pandemia no Brasil, em que houve o fechamento, né, principalmente do setor de serviço. Inicialmente aqui também teve alguns setores da indústria também precisaram fechar. Então a gente teve um impacto muito grande na geração, né? Eu vou já mostrar no consumo também, mas eu vou tentar construir aqui uma sequência de informações que vão começar desde informações referentes ao consumo e geração, até finalizar a apresentação falando da tributação, né? Então, vou tentar criar uma sequência lógica aí para que a gente tire algumas conclusões dos impactos dessa pandemia. Então, a gente pode verificar aqui que só veio normalizar ali, basicamente, nos meses de junho e julho, foi que a gente começou a ter uma normalizada aí na questão da geração, mas se a gente observar aqui, relacionada à participação setorial, né, isso aqui é do Balanço Energético Nacional de 2021, ano base 2020, a gente pode verificar aqui quais foram os setores que sofreram os maiores impactos da pandemia, né, falando da energia como um todo, tanto a questão de energia elétrica, como outras formas de energia também, né, questão de biomassa, carvão, etc., gás natural. Então, os setores que sofreram mais impactos foram os de setor energético, né, como a gente viu no slide anterior, o de transportes e o de serviço. Né? A gente sabe que o de serviço, todo mundo conhece, algum comerciante, o pessoal que trabalha em shopping, esse pessoal sofreu bastante, né? As lojas passaram mais tempo fechadas do que a indústria, né? A indústria é um setor vital. Então, a gente pode verificar que o setor de serviço ele teve uma redução aí de 9,5%, né, no consumo de energia total no ano de 2020. Aí, falando um pouco dos impactos na carga, né, que já abrangendo toda a carga do sistema interligado, e separando aqui apenas no primeiro semestre de 2020, né, tendo em vista que a gente viu ali que a partir de julho a gente deu uma normalizada em termos de geração, mas em consumo também. Mas a gente pode verificar aqui, nessa curva mais azul escura, que houve uma redução muito brusca, né, de março para abril. A gente pode ver aqui, está em gigawatt médio, a unidade, a gente teve aí uma redução de praticamente 10 gigawatts médio, né, no início ali da pandemia. Depois foi que começou a dar uma subida e normalizou um pouco, como eu já tinha falado anteriormente. Então, se a gente for olhar aqui em termos percentuais, a gente teve aí uma redução aí de menos 5%, né? A redução da carga foi para 65,5 gigawatt médio. Então, esse valor aqui, né, de 65,5, ele basicamente se equipara ali ao que a gente vivenciou nos anos de 2015 e 2016, né, que a gente teve aquela crise econômica bem severa no nosso país, né? Então, a gente estava na curva ascendente, se a gente for olhar o boletim completo, né, a gente vê que tem uma curva ascendente em termos de carga, e a importância da gente ter esses dados aqui, né, vocês já sabem dessa informação, mas o crescimento da carga, né, e da oferta também na energia de um país está diretamente relacionado ao crescimento do PIB daquele país. Né, um país ele não cresce sem energia, e quando a gente verifica que há uma redução tanto na oferta quanto na demanda, seja por fatores climáticos, né, em termos de oferta, ou econômicos em relação à demanda, se vocês forem verificar o PIB do país, vocês vão ver que o acompanhamento ali sempre está bem equivalente. Né? Então, isso aqui, obviamente, como
o professor Tomás mostrou, né, a gente teve uma redução do PIB que é proporcional à nossa redução do consumo de energia no sistema interligado. Então, aqui, novamente, né, a gente pode ver aí o consumo na rede mensal, em terawatts-hora. Lá era em termos de demanda que está em energia, né, está multiplicado aqui por hora. Então, basicamente, acompanha que a redução do consumo foi ainda maior, né? A gente pode ver uma redução de menos 11%. Se a gente comparar aí o primeiro semestre de 2019 com o primeiro semestre de 2020, né, que foi o semestre principal ali dos impactos da crise, a gente teve uma redução aí de menos 4,5%, né, do semestre. E se a gente for ver o PIB no nosso país, ele ficou mais ou menos nessa casa aqui, né, a redução do nosso PIB. Aí falando em termos de consumo por classe, de janeiro a maio, até o professor também mostrou um gráfico bem parecido com esse, a gente pode notar aqui a redução no consumo dos setores de comércio e indústria, principalmente, né, do comércio aí com menos 9,6%, e nas indústrias de menos 0,56%, e um aumento nas residências. Como o professor falou, isso aqui é resultado da nossa nova realidade, né, que a gente teve na época de trabalhar em casa. Então, ar-condicionado em casa, ligar computador em casa, monitor extra, iluminação. Então, naturalmente, a gente já esperava, né, um aumento nesse consumo residencial. Aí, falando aqui em geração por fonte, né, já pegando aí uma introdução que a gente vai ver acerca da tarifação, a gente pode ver aqui que houve um crescimento das fontes fotovoltaicas e biomassa, certo? Mas foi um crescimento muito tímido da nossa matriz energética, porque 25,5% de crescimento de unidades fotovoltaicas é muito pouco, né, em termos gerais, né, de megawatts médios, de oferta de energia, porque as capacidades dessas usinas ainda são muito pequenas, né? Então, você ter 1% de crescimento em usinas hidrelétricas, às vezes é maior do que o crescimento desses sistemas fotovoltaicos, né? Porque aqui a gente tem uma quantidade muito grande de capacidade instalada. Então, isso aqui, apesar de ser um número relativamente grande, mas é uma quantidade muito pequena ainda em termos de oferta que o nosso sistema elétrico pode oferecer para os consumidores, né? Mas, de certa forma, né, isso é um fator positivo, tendo em vista que a gente está vendo o crescimento de fontes limpas de energia. As eólicas também têm uma participação muito considerável hoje em dia na nossa matriz. Então, principalmente aqui na região Nordeste, nesse período, inclusive, né, nesse ano de 2021, que eu vou falar mais à frente, a gente teve aí um período bem complicado nas hidrelétricas. Na verdade, a gente ainda está passando por isso, né, mas as eólicas, a gente importou muita energia para os subsistemas do Sudeste e do Centro-Oeste, justamente pelo fato de a gente ter um excedente muito bom proveniente dessas eólicas, mas, como eu falei, a gente ainda vai e deve crescer muito mais em relação a esses tipos de usinas, e principalmente pelo fato de que a gente, né, quando vai estudar a fundo as eólicas e as fotovoltaicas, a gente tem um fator de capacidade relativamente baixo, né? Então, elas só vão ter uma participação muito significativa, acredito eu, nos próximos 10 ou 15 anos, para que a gente tenha aí uma redução, né, da dependência dessas hidrelétricas e também das térmicas, que eu vou falar mais adiante. E falando em térmicas aqui, a gente pode ver que em janeiro de 2020, né, antes da pandemia, a gente já começou o ano com uma situação bem complicada. Se a gente for observar aqui o despacho de energia térmica, né, por meio das térmicas, desculpa, a gente teve um incremento aqui de 76%, né, mas teve uma redução nos meses seguintes de 20%, mas ainda era um valor relativamente alto, né, de energia sendo despachadas pelas térmicas, e a gente sabe que essa energia gerada por essas termoelétricas, elas têm um custo muito elevado. Então, se a gente for observar bem aqui as reservas provadas de petróleo e gás, elas estão diminuindo. E quando a gente tem uma redução da oferta, o preço, né, desses combustíveis, eles tendem a aumentar. E muitas das térmicas que a gente tem, hoje em dia, elas são movidas a gás natural, por exemplo. Então, é um custo ainda mais elevado que a gente tem que lidar para que a gente tenha aí o sistema interligado funcionando de maneira adequada.
E se a gente olhar do ponto de vista do potencial hidrelétrico, né, se a gente observar aqui nos últimos anos, a nossa capacidade ela está praticamente estagnada. E essa fonte aqui, em específica, ela tem uma dependência muito grande dos fatores climáticos. Né? Então, se a gente observar aqui esse gráfico, que essas informações são disponibilizadas, né, no portal da ONS, a gente vê aí que os reservatórios, né, principalmente da região sudeste, eles se encontram aí em níveis críticos, né, de nível de volume útil. Então, da última vez que eu peguei essas informações, estava abaixo dos 12%. Da última vez que eu olhei, estava a média aí de 12,5% de nível. Então, é um nível muito baixo. E com esse nível baixo, né, a gente tem uma dependência ainda maior das termoelétricas. Então, se a gente for comparar aqui o volume útil de Furnas, por exemplo, eu peguei de Furnas, mas poderia ter pego lá de qualquer outro reservatório da região sudeste, né? Estão praticamente seguindo aqui esse mesmo perfil. Se a gente verificar aqui, por exemplo, esse gráfico azul aqui, ele é referente a 2019, e esse bege é referente a 2020. Se a gente pegar aqui exatamente o mesmo período, ó, olha a diferença, né? Enquanto que em maio de 2020, né, a gente tinha aí um volume de mais de 60%, nesse ano passado a gente estava com 40% na máxima, né, no período chuvoso. E quando começou a ver o período seco, né, ele começou a cair aqui, em mais ou menos agosto, ele estava aqui em 50%, e no ano passado, ele já estava aqui em praticamente 17%. Né? Isso aqui não é nem o pior período do reservatório, em termos de volume útil, porque se vocês observarem bem, o pior mês possível, né, para os reservatórios daquela região são os meses de novembro e dezembro. Então, se vocês observarem aqui, ó, esse mês de dezembro ele já estava aqui, né, nessa faixa aqui, mais ou menos 17% de 2019. 2020 aqui ainda estava em agosto, né? Então ainda tinha aí agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, né? Então ficou uma dependência muito grande das chuvas para que a gente tivesse aí uma situação favorável, né? Para que a gente não tivesse, na verdade, uma situação de racionamento de energia, né? Como ocorreu lá em 2001. Então, se a gente for concluir essas informações que a gente viu aí nos gráficos anteriores, né, a gente teve um período de escassez, na verdade estamos em um período de escassez hídrica, né, as hidrelétricas, elas produzem energia a um custo mais baixo do que uma térmica, por exemplo, só que a gente teve uma redução da oferta, né, devido aos volumes baixos dos reservatórios. Em contrapartida, a gente teve a adição de sistemas fotovoltaicos e usinas eólicas no nosso sistema interligado, mas, como eu falei, a participação delas ainda é muito pequena, e para tentar manter ali o nosso sistema em pleno funcionamento, o governo precisou acionar as térmicas. E essas térmicas, como eu falei, elas têm elevados custos de geração, somado aí também aquele aumento dos custos dos derivados de petróleo, né, tendo em vista que algumas dessas usinas, elas são a gás, temos algumas a biomassa também, e contratos emergencial, né, então se você tem um cliente que ele está precisando muito daquilo, né, o preço sobe, e se a gente for observar esse custo marginal da operação, olha só o que aconteceu, né, nós tínhamos aqui um custo médio que não passava dos R$300, certo, o megawatt-hora, e olha o que aconteceu aqui nesse ano, né, que essa questão aí da escassez hídrica, ela já estava ocorrendo no ano passado, mas piorou ainda mais agora em 2021. Então, nós saltamos aí de um custo que era menos de R$500, megawatt-hora, para valores que ultrapassaram os R$3.000 o megawatt-hora. E somente nos últimos meses é que a gente teve uma redução aí nesses custos. Então, para que a gente tenha um custo desse tamanho aqui, né, dessa magnitude de R$3.000 o megawatt-hora, como o professor Tomás falou, né, as concessionárias são públicas. Então, na verdade, é a gente quem financia essa geração, todo esse sistema. Então, a conta vai vir para a gente, não é?
Então, para que a gente pudesse pagar essa conta e ninguém ficasse aí com prejuízos bilionários, como ocorreu, né? Muitas distribuidoras tiveram aí grandes prejuízos. O governo, né, por meio da Câmara de Gestão Hidroenergética, ela é uma câmara excepcional, né? Eles criaram aí uma bandeira, um patamar novo, né, de bandeira, que é a bandeira de escassez hídrica, com um custo de 14,2% para cada 100 kWh consumido. Então, isso aí é uma forma de diluir, né, esses custos através de todas as unidades consumidoras. A gente já vinha pagando aí bandeira vermelha há alguns meses, mas ela não era suficiente para financiar esses custos elevados de geração. Então, a única alternativa foi essa, né? O próximo passo, além da bandeira de escassez hídrica, seria o racionamento. Então, para aliviar aí o consumo, né, e diluir esses custos, foi necessário ter essa bandeira, né? Então, isso recai não só para a fatura mensal do consumidor, mas, na verdade, a inflação que nós estamos passando atualmente, né, com isso aí próximo de 10%, a oficial, né, se a gente for ver a não oficial, deve ter passado disso há muito tempo, tudo está relacionado a isso aqui que eu mostrei, né, a todo esse cenário que eu mostrei anteriormente. Se vocês pensarem bem, né, uma bandeira dessa aqui, ela vai representar aí um acréscimo médio para as unidades consumidoras na faixa de 6,8%. Só que em abril desse ano, aqui no nosso estado, na COSERN, né, a distribuidora local da gente, nós já tivemos um aumento de mais de 8%. Então, se a gente somar aí 8% com 6 ponto alguma coisa, só de energia elétrica, a gente vai ter aí um reajuste de 15%. Né? Então, além da nossa fatura, toda a cadeia produtiva, né, todos os comércios, todo mundo vai ter que pagar por isso. Então, aumenta o custo de tudo, de serviços, de produtos, né? Então, esse cenário todo que iniciou lá na pandemia e se misturou ali com a escassez hídrica, resultou nesse cenário meio que caótico, né, que afetou tanto a parte econômica, né, como até mesmo comportamental das pessoas, né? Muitas pessoas vieram perguntar como é que a gente faz para reduzir energia, não sei o que. É muito complicado a gente falar em comportamento, né? Cada unidade consumidora, as pessoas que lá vivem, têm o seu próprio comportamento. Então, eu não vou dizer, não, desligue um DVD da tomada, use menos ar-condicionado, porque quem mora em Mossoró sabe, né? A gente tem que ter pelo menos um conforto mínimo, não vou dizer para dormir sem ventilador, então é muito complicado. Mas uma das coisas que a gente pode recomendar para quem tem condições, né? A gente sabe que ainda é um pouco caro, é a geração distribuída. Então, eu conheço muita gente que investiu, né, em sistemas fotovoltaicos, principalmente, que são os mais fáceis de se instalar em casas, né? A gente tem alguns sistemas que utilizam aerogeradores aqui em Mossoró, mas a imensa maioria tem utilizado sistemas fotovoltaicos. A gente, como eu falei, a gente sabe que é caro, né? Infelizmente, não é grande a parcela da população que tem condições de investir, mas tem muita gente que tem condição de investir, mas não tem a informação suficiente para colocar um sistema desse na casa, né? Então, como eu falei, é tudo misturado, né? A questão de economia, de tudo. Então, às vezes, o cara tem o dinheiro parado na poupança, né? Rendendo muito menos do que se ele tivesse colocado o sistema fotovoltaico na casa dele, e a diferença que ele iria pagar nessa fatura de energia seria bem mais interessante, né? Então, eu trouxe a foto aí da nossa universidade, né? Que já tem mais de um mega instalado em capacidade, né? Nós temos aí mais de 15 usinas distribuídas entre os 3 campi, e além da questão de pesquisa, né, que nós trabalhamos com essas usinas, ela tem gerado uma economia de mais de R$700 mil por ano, né, nessa parte de energia. Então, é uma realidade que nós vamos ter aí que nos acostumar por os próximos anos, né? Eu acredito que essa crise ela não vai se resolver agora em 2022, né? Porque ainda temos alguns fenômenos climáticos em andamento, El Niño, essas questões mais de distribuição de chuva. Então, acredito que isso não vai ser resolvido no curto prazo. Então, só a título de informação aqui para vocês, para finalizar, né? Acabou de dar os 20 minutos. Dá para ver aqui o crescimento, né, da geração distribuída, principalmente a solar, como eu falei, um crescimento aí de 90,4%. Então, em termos de geração total também de energia,
A fotovoltaica ela vem se destacando, ela praticamente triplicou, né, de 2019 para 2020, cresceu ainda mais em 2021. E é isso. As minhas referências aqui, o Balanço Energético Nacional, o Balanço da Covid, que foi um boletim que a EPE disponibilizou no ano passado. E é isso. Obrigado e passo a palavra novamente para o professor Idalmir. Ok, de nada, obrigado. Muito bacana esse tema daqui, tem muita coisa para falar, né? Se fosse deixar vocês dois falarem, a gente levava a noite inteira, mas a gente não pode. Então, agora eu vou abrir para as perguntas aqui dos nossos estudantes, tem outros professores aqui também. Alguém quer começar fazendo a pergunta? Se não quiser, eu tenho. Pergunta que é só que existe. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Uma pergunta, eu não sou exatamente dessa área daí, sou mais da área de eletrônica e telecomunicações. A minha pergunta é a seguinte, qualquer um dos dois, o professor Tomás e o professor Renato, pode responder. Houve de algum deslocamento do pico de consumo de energia elétrica, em termos de horário, né? E se houve, isso foi algo prejudicial de alguma maneira ao sistema elétrico? O Idalmir, eu posso falar um pouco sobre isso. A pandemia, ela acelerou um processo que nós técnicos já vínhamos observando, que é um deslocamento do horário de ponta, tá? Para o horário de ponta elétrica para o horário de ponta térmica. O horário de ponta elétrica, normalmente 17h30, tá? E a ponta térmica por volta de, vamos dizer, 15 horas, 15h30. O que é que ocorreu? Tanto pelo um processo de utilização muito maior do sistema de climatização, certo? E o que foi, acelerado na pandemia, pelas pessoas passarem mais tempo em casa, o que é que aconteceu? Essa carga elétrica, ela passou a ponderadamente a ter uma importância bem maior. Certo? Então, ela pegou e está deslocando esse horário de ponta do sistema. Horário de ponta, desculpa, é o horário de maior demanda por energia elétrica. Então, isso é uma coisa que nós estamos observando. Tá? Só para complementar, Dalmi, teve algumas recomendações, né, dos órgãos, as agências do Brasil, né, principalmente, ela recomendou, para evitar o racionamento nesse ano, uma das recomendações, na verdade, né, que eu acho que foram 8 pontos, e uma delas era justamente verificar o interesse das empresas em deslocar o pico de consumo. Mas não fez muito sucesso, não, porque, pelo que eu li, né, na época, somente 2 empresas demonstraram interesse, né, em realizar esse tipo de procedimento. É que também, se a gente for verificar bem, envolve muita questão logística, né, horário de funcionário, esse tipo de coisa, né, então realmente é complicado. Mas somente, na época, né, que eu li, somente 2 empresas tinham demonstrado interesse em deslocar o pico de consumo, que era a Braskem, ou é Braskem, não lembro, acho que é Braskem, e a Cimenta Pudi, que é aqui próximo da gente. Então, na época, lá foram as 2 únicas empresas, né, dos grandes consumidores aí que demonstraram interesse em realizar esse pico, né, deslocamento de pico, na verdade. É justamente para tentar aliviar, né, a carga máxima que a gente tem ali no finalzinho da tarde e início da noite. E se a gente associar aquela evolução, né, da geração, a gente viu lá 25% de energia solar fotovoltaica, mas no horário de pico, não tem mais solar fotovoltaica contribuindo. Né? Então, joga térmica. Aí o preço vai lá para cima. Então, eles tentam deslocar um pouco ali para ver se dilui mais entre as fontes, né? Para ver se reduz aí esse pico máximo. Alguém tem alguma pergunta a fazer, gente? Se não tiver, eu estou cheio de pergunta aqui. Dúvida que não falta. O Elton tem uma pergunta aqui. Até que ponto a geração distribuída nas instituições públicas durante esse período de pandemia e consequente redução do consumo de energia pode ter influenciado a curto ou a longo prazo nos investimentos no segmento? Então,
Qualquer um dos outros pode responder. A questão é a seguinte, a geração distribuída, eu posso falar como um todo, né? A geração distribuída, é por isso que eu disse que o adjetivo complementar, para mim, é muito mais adequado para as fontes, principalmente eólica e fotovoltaica. Porque, agora eu vou falar um pouquinho do sistema interligado brasileiro. O Brasil tem essa característica de o sistema de energia elétrica ser integrado, interligado. Então, o que é que significa? Qualquer nova fonte de geração de energia, ela tem que ser plugada no sistema. Ela é plugada lá, entra como se fosse num grande caldeirão, uma grande panela de energia, e aí uma empresa, que é a Operador Nacional do Sistema, ONS, ela fica fazendo o despacho de energia. O que é o despacho de energia? É o estudo técnico que visa a equalização a cada instante entre a demanda e a oferta que o sistema tem que fazer para atender aquela demanda. Então, por exemplo, nesse instante agora, se o Brasil estiver pedindo 100 unidades de energia, o Operador Nacional do Sistema tem que olhar para o seu portfólio de usinas, tá? Escolher aquelas que têm maior capacidade de atender essas 100 unidades agora, ao menor preço. Olha que estudo técnico, sensível e primoroso que é feito pelo ONS. O que é que acontece? As fontes de geração de energia, quando elas são plugadas no sistema, elas são classificadas em dois grupos: as fontes básicas e as fontes complementares. O que são fontes básicas? São aquelas fontes de geração de energia que podem ser despachadas. As fontes complementares, elas não têm essa capacidade de participarem do despacho instantâneo de energia. Por quê? Porque as fontes despacháveis, a característica principal para ela exercer essa operação é que nós, técnicos, a ONS, ela ter controle da energia primária. Hidroeletricidade. Nós temos controle da vazão da água que vai acionar as turbinas. Por quê? Porque a energia elétrica, sabemos nós, ela não pode ser armazenada em linha de transmissão. A linha de transmissão não tem a capacidade de armazenamento de energia em larga escala. Ela tem um campo magnético dela, armazena alguma coisinha lá, aquele processo que a gente conhece, coisa e tal, mas é para a operação dela, não vai. Então, o que é que acontece? Se está pedindo 100 unidades, a gente tem que colocar somente 100 unidades, porque se eu colocar 101, aquela uma unidade excedente vai causar problema no meu sistema. E se eu botar 99, alguém vai ficar sem energia. Então, o despacho tem que ser na conta. Então, eu tenho que ter um controle muito grande da minha energia primária. Ou seja, a hidroelétrica eu tenho. Se eu abrir a torneira lá, vai sair mais água, produz mais energia cinética do fluido, que é transformada em energia mecânica e que o gerador elétrico transforma em energia elétrica. Se a carga baixou, eu fecho a torneira. Eu tenho o controle da minha energia primária. A mesma coisa na termoeletricidade. Se eu estou precisando de mais energia elétrica, eu queimo mais combustível. Se eu não estou precisando, eu queimo menos. Por quê? Porque a carga elétrica tem uma dinâmica temporal muito grande. Entendeu? Então, por exemplo, a eólica, eu não controlo a velocidade média dos ventos. Não tem como eu controlar. Então, fica difícil a gente ficar imaginando ela participando do despacho de energia elétrica na rede básica. A mesma coisa a fotovoltaica. Nós não controlamos a irradiação solar. Entenderam? Então, as fontes básicas são hídricas, a hidroeletricidade e a termoeletricidade. As fontes complementares são, principalmente, hoje em dia, para a rede básica,
a eólica e a fotovoltaica, que são essenciais, essenciais. Porque quando a gente tem vento, que é o caso do segundo semestre no Nordeste, principalmente, onde está a maior localização de parques eólicos, o que é que a gente faz? Solta as eólicas e a gente está economizando água nos reservatórios das hidrelétricas, que é energia. Da mesma maneira, tem sol, nós estamos economizando água. Então, a função delas é o quê? De complemento. Elas vêm, no momento que elas podem nos dar energia, elas estão complementando a necessidade através de armazenar as nossas principais fontes básicas. Entendeu? Então, é mais ou menos dessa maneira que eu acredito que a geração distribuída, que é principalmente fotovoltaica, ela tem essa contribuição. Agora, fazendo esse adendo, tá? A contribuição é no sentido dessa complementariedade com relação às fontes básicas. O Elias está perguntando aqui, no contexto atual da pandemia, a geração distribuída fotovoltaica ainda pode ter um crescimento acima do normal em termos das unidades instaladas? E qual é o impacto no sistema elétrico das distribuidoras? Qualquer um dos dois pode responder. Ednardo? Posso falar. Elias, teve sim um crescimento, mesmo na pandemia, como eu mostrei lá na apresentação, foi um crescimento de 94%. Né? Então, isso na geração distribuída. Nas grandes usinas, o crescimento foi de 3 vezes, né? Cresceu 3 vezes a capacidade instalada. E esse crescimento, Elias, inclusive está sendo até discutido recentemente agora, sendo rediscutido, na verdade. Se a gente for olhar aqui na nossa região, né, que é a Costa Branca, né, que a gente chama, a maior parte dessas usinas fotovoltaicas, elas foram construídas próximos às usinas eólicas, onde já existia toda a estrutura ali de transmissão, tinha a subestação já construída. Então, isso facilitou muito, né, a implantação desses sistemas fotovoltaicos aqui nessa região, no RN, Ceará, Bahia, justamente para casar ali a infraestrutura que já existe. Né? Aqui, se a gente for observar nossas subestações, Mossoró 2, aqui ela já está no limite de capacidade, né? Ela não tem mais espaço para receber novas linhas de transmissão. Então, a Chess, por exemplo, já construiu uma nova subestação em Tibau nos últimos anos. Então, o ideal é otimizar a nossa infraestrutura, né, para que eles coloquem essas usinas fotovoltaicas, onde já tem a linha de transmissão, evita demorar, que não sei se vocês lembram, né, mas ali em 2015, 2016, só o que tinha aqui na nossa região era a usina eólica pronta, mas não tinha linha de transmissão. Né? Hoje em dia, não. O pessoal coloca ali no leilão A2, em 2 anos ou menos, o pessoal já está injetando essa energia no sistema, a solar principalmente. Né? Então, essa questão da infraestrutura ajudou bastante. E o impacto elétrico nas distribuidoras, a gente tem visto bastante isso aí, né? A questão principalmente relacionada à tensão. Né? Eu sempre estou conversando aí com os ex-alunos do curso que estão trabalhando em distribuidoras. É um aprendizado, né, para eles, para os integradores também, para o pessoal que faz os projetos dos sistemas fotovoltaicos, mas eu tenho notado que já melhorou bastante, né, as medidas que podem ser tomadas aí em termos de qualidade de energia após a inserção desses sistemas fotovoltaicos. Inclusive, o professor Idalmi aqui já orientou, né, alguns alunos, né, sobre esses temas, então isso tem sido bem discutido por nós, pelo pessoal que está trabalhando aí no mercado, pelo pessoal das concessionárias. Então, essa questão de redes fracas e tal já está sendo bem dominado, né? Os técnicos já sabem bem o que fazer, quais são os procedimentos, e, em resumo, isso auxilia bastante a aumentar, né, a rapidez aí para integração desses sistemas fotovoltaicos ao sistema, né? Que tanto os integradores têm um tempo para realizar a execução do serviço, como a concessionária tem um tempo ali para realizar a inspeção
e colocar o sistema em pleno funcionamento. Então, esse prazo ele tem reduzido bastante quando são detectados esses problemas, justamente pela experiência que tem sido adquirida aí nos últimos anos. Eu vou fazer uma pergunta aqui, que é a seguinte. Alguns especialistas dizem que as medidas de isolamento geraram impacto negativo na carga de energia, né? Então, eu estava lendo sobre isso daí, eles estavam colocando aqui a questão de isolamento, esse impacto aí. Como é que essa situação podia ser minimizada, visto que as medidas de isolamento são coisas obrigatórias, né, nessa pandemia, e nós tivemos aí um tempo que essa pandemia com o isolamento iniciou em março do ano passado e nós temos agora quase 2 anos de pandemia, né? Como é que essa situação poderia ter sido minimizada em um planejamento durante esse período aí para poder ser aplicável no nosso país? Mas você fala minimizar em que sentido? Então? Minimizar os efeitos desse isolamento, que muita gente ficou com home office, né? Então, gerou problemas aí na carga elétrica. E como é que poderia ser minimizado e feito um planejamento por parte dos órgãos responsáveis por isso daí? Olha, a questão é que o Ednardo ele colocou muito bem. Nós tivemos uma conjunção não muito propícia, que foi a pandemia junto com a crise hídrica. Infelizmente, Idalmir, é uma coisa que está se observando, que a cada ano que passa, a perspectiva de recomposição hídrica dos reservatórios das hidrelétricas, a gente já está achando que não é cíclico, tá? Que tem alguma coisa que alterou, que veio e fez uma disrupção, que a gente está com mais frequência tendo anos de pouca recomposição dos reservatórios. E a gente tem que imaginar que nós ainda dependemos cerca de 64% de água nos reservatórios. E o Ednardo colocou muito bem colocado, se a gente não tem água, eu expliquei para vocês, nós temos hidroeletricidade e termoeletricidade como as básicas. A gente não pode deixar elas. Ou seja, você não pode substituir elas pelas complementares, porque você não vai conseguir fazer o despacho. E se eu não tenho água, eu vou ter que utilizar o quê? Térmica. Só que a relação, para ser bem didático, entre gerar hidroeletricidade e termoeletricidade é 1 para 5,5, 6 de aumento de custo. Você entendeu? Então, essa foi a nossa questão. A gente pegou uma pandemia e um ano hídrico fora da curva, muito ruim. Então, isso aí, você retirou a nossa fonte básica mais barata e colocou uma mais cara. Então, isso aí vem a correlação da questão de energia com economia, que o Ednardo colocou muito bem, tá? Que elas estão intrínsecas, tá? Índice de crescimento econômico e aumento do crescimento de energia elétrica são 2 variáveis aleatórias muito interdependentes, com certeza. Eu digo para os meus alunos sempre, uma forma provocativa, mas motivadora, que nós da área de energia elétrica, nós somos os profissionais que estamos cuidando, gerenciando o insumo social mais importante que existe, que é a energia elétrica. A cada ano que passa, a sociedade moderna agrega mais dependência à energia elétrica. É nesse cenário que nós estamos inseridos. Ok? Isso é muito importante. E eu, aqui no Ceará, o governo do Estado está tocando uma ação bem importante em um outro cenário, que eu vou fazer questão de colocar aqui, já que é um programa de pós-graduação,
que a gente não pode esquecer, que é o hidrogênio verde. Tá? É uma outra escala em que eu jamais ia imaginar na minha vida que a gente fosse exportar via navio energia elétrica. Tá? E é o que se está pretendendo aqui. É pegar, fazer exportação, transformando hidrogênio em amônia, transporta-se, lá em Roterdã vai fazer o ciclo de inversão. Então, isso tudo são oportunidades. É como o Ednardo falou, que é um setor que está numa transição muito grande. São alterações e alterações múltiplas. E isso, se a gente for imaginar em oportunidade de emprego, oportunidade de pesquisa, oportunidade de desenvolvimento de startups. Tá? Olha, pessoal, já que vocês estão na pós-graduação, uma coisa que para mim, se eu fosse bem mais novo, eu provavelmente seria uma das áreas que eu ia me interessar muito, é a área de mineração de dados. O que nós estamos inserindo no sistema de energia elétrica de produtores de dados é imensa. Tá? Ou seja, hoje um transformador de distribuição, ele tem lá um sistema que está emitindo dados. Esses dados, será que eu não posso fazer alguma coisa com eles? Sabe? São muitos agentes. E com o advento da telefonia 5G, o mundo vai sofrer uma revolução muito grande. E aí, a questão da internet das coisas. Tudo isso aí vai estar participando do nosso sistema. Entende? Então, é muito importante isso. E outra coisa, sistema de potência, viu? Análise de sistema de potência. Está faltando profissional para projetar linha de transmissão, está faltando profissional na área de proteção de sistema de potência, está faltando profissional para rodar load flow, para fazer a identificação de ponto de conexão. Isso aí eu falo porque eu estou no mercado agora, certo? Então, isso é muito importante para essa meninada aí começar a atentar para esses aspectos. Ok? Ótima, é uma verdadeira aula que a gente está tendo aqui. Eu vou fazer a última pergunta agora, porque já vai dar 9 horas, e infelizmente tem que terminar, senão a conversa ia demorar muito, né? A última pergunta aqui é do Adelson. Como está a questão das perdas elétricas no sistema de distribuição com esse crescimento das unidades fotovoltaicas? Tem alguma informação sobre isso, né? Me refiro às unidades fotovoltaicas porque são as mais presentes e teve um alto crescimento. Aí, Edna, se quiser falar... Pronto. Adelson, em termos quantitativos, eu não sei lhe informar, né? Se a COSERN aqui, né, nossa região, ela realizou algum estudo sobre isso, né? Mas em termos práticos, a gente sabe que realmente há uma redução dessas perdas, né? Tendo em vista que a geração agora é local, ela não precisa ficar percorrendo os condutores dos alimentadores, né? Da saída lá do barramento até a nossa carga final, né? Então, além dessa redução, né, dessa passagem de corrente que viria de lá, os sistemas fotovoltaicos, principalmente aqueles, eu vou chamar de médio porte, né, 75 kW-peak instalado ali, que normalmente são aqueles que injetam uma quantidade de energia no sistema. Essa energia que ela é injetada, ela vai para as unidades consumidoras vizinhas. Então, contribuindo mais para a redução desse fluxo de carga da subestação, né, que a gente tem normalmente nessa distribuição, fluxo radial, aqui pelo menos na nossa cidade, normalmente é fluxo radial. Então, a gente não tem mais aquele fluxo de potência percorrendo todo o sistema. A gente calcula bem essas perdas quando a gente roda aqueles métodos, né, de Newton-Raphson, lá de Interactive Tech, tem vários métodos que a gente pode rodar para calcular essas perdas. Mas, inclusive, em projetos de pesquisa que a gente faz, desenvolvendo nosso método de fluxo de carga, trabalhando com geração distribuída, acho que tem até um aluno meu aqui que está trabalhando comigo, Gabriel, não sei se ele está aqui, a gente vai trabalhar com isso também,
né, verificar os impactos dessa inserção de potência, né, em vários pontos do sistema, mas tem os outros pontos também que devem ser analisados, né? A gente pode reduzir as perdas, mas a gente afeta ali também a qualidade de energia. A gente pode verificar por meio de simulações também, e na prática, né, o pessoal relata bastante que há uma variação da tensão também no ponto de acoplamento dessas usinas com a rede da concessionária, né? Então, algumas medidas, como eu falei, já são conhecidas, né, de como contornar essas situações, mas especificamente com relação às perdas, a gente sabe que isso ocorre, né? Mas, como até o professor Tomás falou, tem muita informação na rede que ela não é utilizada, né? Não é quantificada. A gente tem ali uma chave seccionadora fazendo a medição, um ponto aqui, outro acolá, mas nossa rede ainda não é muito inteligente, né? Tanto é que existe uma área da engenharia elétrica justamente para trabalhar com smart grids, redes inteligentes, né? Calcular ali perdas técnicas, verificar a potência de um transformador e comparar com a potência das unidades consumidoras para saber se tem algum gato ali naquele secundário do transformador. Então, tem muito caminho a ser estudado ainda nessa área. Infelizmente, eu não tenho essa informação, né? Acredito que é de interesse das concessionárias quantificar essas perdas, mas, pelo menos aqui na nossa região, não tenho conhecimento de nenhum tipo de análise desse tipo, né? Nenhum relatório, nada do tipo. Pode ser que tenha algo interno, mas divulgado mesmo até então, eu não tenho como quantificar essas perdas para você. Pessoal, cuidado com excedentes reativos quando forem instalar central de fotovoltaica. Verdade. Eu estou no nosso ambiente, cuidado. Apesar do inversor a gente ter condição de colocar um pouquinho lá ele compensando, mas a gente tem que ter o cuidado. Por quê? Você está retirando o P e está deixando o Q. O que é que acontece com o fator de potência? Lembre-se do triângulozinho de potência complexa. Ok? Muito cuidado. Inclusive, até no nosso projeto de extensão, professor Tomás, a gente verificou isso lá no início, né, em 2015. Sim. Um dos primeiros impactos que a gente analisou, procurou na internet e não tinha nada escrito sobre isso. Exatamente. Hoje em dia já está mais popularizado, mas era uma coisa que, quando fizeram, né, a instalação da usina, a primeira tinha cerca de 153 kWp, somando as duas, a gente nem lembrou dessa possibilidade. Só quando pegou a fatura, né, que foi o que o senhor falou em relação a saber interpretar os dados, a solicitação da memória de massa para analisar a VL50, né, o fator de potência ali durante um ciclo de faturamento, foi que a gente percebeu, o que é que está acontecendo aqui. Isso. O P está aqui dentro, mas está puxando o Q lá de fora. Então, o fator de potência foi lá para baixo. Mas bem interessante. O velho análise de circuitos elétricos, né? Isso. Perdeu a oportunidade de um artigo. Então, pessoal, como eu disse, a gente não tem mais tempo para fazer outras perguntas, né? Realmente aqui é um tema muito interessante. Nós temos uma aula aqui excelente com o professor Tomás e o professor Ednardo. Aqui nós temos duas alunas aqui do mestrado, a Vitória e a Isabel, que trabalham exatamente nessa área aí que o Ednardo estava falando com a gente. Isso aí é um prato de mão cheia para elas agora, ó, ajudou na dissertação de mestrado, tá certo? E eu vou pedir um favor a vocês. Aqueles que não escreveram o nome ainda no chat, escrevam aí, porque é a presença para emissão de certificado. E eu queria tirar um print aqui, o máximo possível de gente que possa ligar a câmera, né? Para a gente ver que vocês estão aí, não estão dormindo, vocês não estão vendo televisão. Alguém pode ligar a câmera? Não deixe só o pessoal feio aqui com a câmera ligada, não. Ó, Alan aí, muito bem, Elias. Elias, grande Elias. Ainda não se arrumaram, estão penteando o cabelo agora. Não precisa pentear o cabelo, não. É só ligar a câmera mesmo. Então, pronto. Eu vou dar um print aqui, gente, por quem está fazendo essa divulgação aqui nas nossas redes sociais. Tá bom? Okay. Opa, o Emerson está tentando ligar. Pena que é Emerson que é feio. Vou interromper a gravação aqui enquanto isso. Dá nem para fazer Photoshop, né, no vídeo? Não dá não.